Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui na parte, na verdade, 3 da aula agora, né? Falar um pouquinho sobre supressores de tumor para vocês. Vou compartilhar a tela. Essas aulas grandes é bom que a gente divida em vários pedacinhos para que não fique tão chato, né? Mas primeiro eu falei dos oncogenes. Aí falei que eles têm mecanismos, né, como mutação, amplificação e translocação, e citei alguns exemplos. Agora a gente vai falar um pouquinho de supressores de tumor. Lembra que lá nos oncogenes eu falei para vocês que um único evento de mutação, ele é suficiente para estimular aquela célula no ciclo celular? Agora, os supressores de tumor geralmente precisam de 2 eventos. Então, são 2 eventos no mesmo gene, de perda de função. Então, eu tenho que ter mutação nos 2 alelos que provoque perda de função, uma ineficiência, né, nessa proteína depois quando for traduzida. Então, quando às vezes eu herdo uma mutação, eu tenho que ter um segundo evento. Por exemplo, eu herdei um, e aí eu tive um segundo evento. É o que a gente chama de perda de heterozigosidade, tá? Então, às vezes eu nasci com uma mutação, por exemplo, de RB, que vai me dar uma predisposição para retinoblastoma. E aí eu tive um segundo evento em uma célula da retina, e aí vou ter o retinoblastoma, tá? Vou apresentar isso na cascata. Lembra, tem que ter outros genes envolvidos, mas quando você nasce com uma mutação, parece que aquilo é tão poderoso que o segundo evento é quase certo, né? Tanto é que a penetrância, apesar que é ruim falar de penetrância em gene recessivo, mas quando o gene é dominante, a gente consegue ver que você nasce com um evento, né? E aí você tem uma penetrância para câncer daquele evento que é praticamente, sei lá, 80% de chance de você desenvolver o tumor. Quer dizer, aquilo mexe no ciclo celular de uma forma, mas aqui a gente está falando de um gene supressor de tumor, então a gente não fala em penetrância de gene, tá bom? Vamos lá. Então, esse retinoblastoma, né, esse mecanismo envolvendo o retinoblastoma, ele foi descoberto por Knudson e ficou conhecido como os 2 passos, né? E a gente sabe que o retinoblastoma, ele pode se desenvolver de forma esporádica ou familiar, né, ou chamado familiar, quando existe envolvimento de perda de heterozigosidade, ou seja, eu já nasço com um evento, aí precisa só de mais um evento para poder acontecer aquele tumor. Então, acontece muito mais precocemente. Então, por exemplo, no caso de um tumor esporádico, retinoblastoma esporádico, não é com padrão familiar, eu tenho que ter as 2 mutações, então acontece mais tardiamente. Aqui a gente tem, por exemplo, uma família com um padrão dominante. Esse padrão dominante é sinal de que ele tem herança familiar, né? Ou uma herança que a gente chama de familiar, uma agregação familiar. Por que que isso acontece? Porque esse gene já mutado, ele é transmitido para a família. E é interessante porque, apesar do gene ser recessivo, no heredograma aparece um padrão dominante, como se essa mutação herdada tivesse uma chance desse segundo evento tão alta, que o padrão da herança fica aparecendo nos heredogramas em todas as gerações, né? Então, essa é uma família com o tumor retinoblastoma familiar. E aqui um caso esporádico. Como é que a gente suspeita de ser familiar ou esporádico? Bom, a idade de acometimento, se acontece multifocal ou não, e se é bilateral ou não. Então, por exemplo, pode ter um tumor retinoblastoma que tem vários focos lá dentro da retina. Aí você fala, não, esses vários focos é indicativo de que isso acontece na família.
se acontece nos 2 olhos. Já pensou nas 2 retinas, o retinoblastoma? Então, é um indicativo de que isso tem uma agregação familiar. E se acontece precocemente, um bebê, uma criança, né, não acontece num adulto mais velho. E aqui, né, o sinal, né, que é o sinal quando o bebê é fotografado, a criança é fotografada e aparece um olho branco e um olho vermelho. Esse olho branco está refletindo o tumor que está lá dentro. Então, por isso que aparece esse olho diferente. E aqui, né, o tumor. Bom, não vai dar para entrar nesses detalhes todos, né, mas eu acho que a gente já falou um pouquinho de retinoblastoma. Então, o primeiro evento herdado, ou uma mutação nova, né, e aqui o segundo evento. Isso é chamada de perda de heterozigosidade, e a hipótese do Knudson dos 2 eventos é justamente falando dos 2 steps, né, dos 2 passos, falando justamente sobre isso. Então, o primeiro passo, às vezes a pessoa já nasce com ela, né, a primeira mutação germinativa, e a segunda mutação, por exemplo, uma perda do segmento gênico, que leva o outro alelo também a não funcionar corretamente. Então, na verdade, naquele RB, que é um gene supressor de tumor, que impede o ciclo celular de progredir, eu tenho os 2 alelos sem funcionar normalmente. E isso leva a um RNA normal ou ausente, a proteína supressora de tumor não vai conseguir inibir o ciclo celular, quando ela é anormal ou ausente, e isso vai levar à proliferação celular, tá? Então, no retinoblastoma, eu tenho 40% hereditário, né? Nesse caso, pode ser bilateral, 1 a cada 20.000 crianças. Eu sempre acho muito isso, está no cromossomo 13. Parece raro, né? Mas pela gravidade do tumor e pelas implicações, né, que é a perda da visão, né, eu acho assim absurdo, né? A gente também tem na síndrome de Li-Fraumeni, é bem rara a síndrome de Li-Fraumeni, a gente vai falar bastante sobre ela. A gente tem mutações geralmente no TP53, porque a gente tem Li-Fraumeni e Li-Fraumeni-like, depois o Zé Cláudio vai explicar isso daqui. A gente também tem as neurofibromatoses, né, tem neurofibromatose tipo 1, que é uma alteração no cromossomo 17, no gene NF1. Tem para câncer de mama também mutações em supressores de tumor, como BRCA1, BRCA2. E no câncer de cólon, tem mutação tipo APC, que dá a polipose adenomatosa familiar, que é a FAP, e câncer hereditário não poliposo, que é o HNPCC, que tem também alterações com genes de reparo do DNA, tá? Bom, e falando rapidinho de genes de reparo, eu vou falar bem rápido, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso. Então, a gente tem os genes de supressão tumoral, os oncogenes, os genes de reparo, e o gene de reparo, ele pode alterar qualquer gene, porque como não repara bem, a gente tem alterações em oncogenes e genes de supressão tumoral, quando a gente não tem um reparo bom. Então, esse grupo de alterações em genes de reparo parecem dar uma doença mais multifatorial. Então, é muito importante o meio ambiente, e a gente pode ter alterações em oncogenes e genes de supressor tumoral. Então, olha só, o negócio é tão enorme, né? É tão enorme. Eu falo, por exemplo, que de uma via de sinalização, e aqui eu fiz uma célula com uma membrana nuclear aqui, e aqui dentro o núcleo, mostrando, por exemplo, um gene MYC alterado. Então, olha só que coisa, né? Normalmente, existe um sinal extracelular que é recebido por um receptor de membrana, que geralmente são 2 que se juntam, formando um dímero. Esse sinal extracelular é que dá a transdução de sinal para dentro da célula para ativação de uma cascata. Aqui no caso eu coloquei uma cascata de RAS, de
de MAP quinase, que ativa, por exemplo, proteínas reguladoras que vão ativar o MYC, né? Que esse MYC, por exemplo, ele pode dar alteração de ciclina D, alteração de genes, ubiquitina ligase, de genes E2F, que são reguladores do ciclo celular também, tá? Então, o que que vai... Olha o nível de desregulação. Olha, ciclina D aumentada, ativação de quinases e ciclinas da fase G1. Aqui eu tenho degradação de P27, que é do ciclo celular também, ativação de CDKs, de ciclinas dependentes de quinase G1S. Então, todo mundo está mandando fosforilar o RB, por exemplo, né? Para que você tenha entrada na fase S do ciclo celular, sem contar que a E2F aumentada também leva a entrada na fase S. Então, são várias coisas que por caminhos alternativos levam à divisão celular, para a gente entender um pouquinho do nível de complexidade dessa história. Tem um artigo de revisão, aqui é de 2015, bem legal, mostrando os aspectos hereditários dessas mutações, que são mutações de reparo, tá? Então, o Zé Cláudio, quando for falar de câncer coloretal, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Que são mutações de vários genes, de grupos de genes, por exemplo, esses para câncer de intestino, né? MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, todos eles podem resultar, por exemplo, em síndromes hereditárias tipo síndrome de Lynch, que é um tipo de tumor não poliposo, né? Dá pólipos, poucos pólipos, geralmente na região do seco, né? Perto ali do intestino delgado ali, bem no intestino grosso, mas ali na entrada do intestino grosso, né? Mais próximo ali da região do início do intestino grosso, né? É interessante porque qualquer uma dessas mutações, como essas proteínas de reparo, elas agem em grupo, qualquer mutação em qualquer um desses genes leva a uma alteração no reparo e ao mesmo fenótipo, que é o câncer de intestino, tipo esse da síndrome de Lynch, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que isso é complexo. Tá? Existem outros que são importantes na resposta ao tratamento, um deles é o gene ERCC1, que é um gene de reparo que faz excisão de nucleotídeo, que está errado, tá? E ele é importante porque se ele tem uma eficiência muito grande, a cisplatina, a lesão por platina, ela não funciona bem. Então, o gene de excisão dos danos no DNA, e quando eu preciso que os danos aconteçam, como é no caso da quimioterapia, a quimioterapia não vai funcionar bem. Então, para vocês entenderem que às vezes você fala, é bom ter um bom reparo, é bom, mas existem genes de reparo que dão uma menor eficiência de alguns quimioterápicos, para a gente entender, tá? Bom, é isso. Então, na verdade, num processo de tumorigênese, a gente não tem um negócio separado. Por exemplo, tem uma mutação no oncogene, na verdade são várias coisas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do que acontece na evolução de um câncer de cabeça e pescoço, tá? Para vocês terem uma ideia de como esse negócio é sempre bastante coisa. Então, eu tenho uma mucosa normal, mas aqui nessa região eu tive uma hiperplasia, que é uma lesão benigna, né? Quase não se nota, né? Da mucosa normal, evoluiu aqui para uma hiperplasia. Essa hiperplasia, ela já mostra uma perda de heterozigosidade, aqui tem LO 9p21. Então, dá uma inativação da P16. Aí, a gente tem, numa evolução disso, outros eventos, para poder virar displasia, um carcinoma in situ e um carcinoma invasivo. Eu tenho, por exemplo,
mutação em 3p21, em 17p13, com perda de heterozigosidade agora do P53, ou do gene TP53, que dá a proteína P53, que foi mutada agora. Então, eu vou tendo alterações em oncogenes e supressores de tumor, tá? Aqui agora no oncogene, porque aqui é supressor de tumor. Perda de heterozigosidade, supressor de tumor. Aqui supressor de tumor, aqui supressor de tumor. E aqui um oncogene. Então, aqui eu tenho ciclina D1 amplificada. Então, lá em G1, no ciclo celular, tem essa ativação. E aqui eu tenho outras alterações, até isso virar um carcinoma invasivo. Então, vamos pensar também que, como aqui no caso de câncer de cabeça e pescoço, o campo é cancerizado, ou seja, a pessoa fumou, bebeu. Então, eu tenho várias alterações simultâneas. Aqui eu tenho uma displasia, aqui é tecido normal. Aqui eu tenho um carcinoma in situ, aqui eu tenho uma displasia. Ó, um carcinoma, uma displasia. Tá vendo? Outra displasia, porque o campo é cancerizado. E não é metástase isso, é porque o campo é cancerizado, então eu posso ter vários eventos tumorais no mesmo local. Então, o que que aconteceu aqui? Ó, perda de heterozigosidade, eu tinha heterozigose e aqui perda de heterozigosidade, ou seja, eu tive perda de função na P16. Aqui eu tive perda de função na P53. Aqui eu tive um único evento, de uma amplificação de ciclina D1. A amplificação eu simbolizei aqui, só para mostrar para vocês, tá? Amplificação de ação, né, da ciclina D1, tá? Então, o que que acontece com tudo isso? Acontece que a gente tendo inativação da P16, eu tenho inibição de CDK. Então, eu tenho perda de senescência, a célula não morre mais. Aqui na P53, eu tenho já uma evolução para um tumor de invasivo, né? Pré-invasivo, pré-invasivo. Já tenho um tumor que já consegue invadir com essas alterações. Tá bom? Então, só para mostrar para vocês que esses eventos são eventos genéticos. E eles acontecem e eles é que dão o fenótipo, a função. Então, o gene, o que que acontece no gene e qual que é a função? Então, alteração em P16, perda de senescência, progressão do ciclo celular. P53, a frequência, ó, 50% de alteração em câncer de cabeça e pescoço. Então, a célula sobrevive. Perda de regulação do ciclo celular. Ó, tem alterações de PTEN, alterações na sinalização e na migração, e assim a gente vai. Tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês. A gente era o básico, né, para mecanismos da tumorigênese, e o Zé Cláudio vai ampliar um pouquinho esse universo para vocês, tá bom? Então, um beijo, essa é a parte 3 da aula, e agora a próxima aula para assistir é a aula do Zé Cláudio, tá bom? Um beijo para todos. Tchau.